Vamos orar. Senhor Deus, dou graças, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez se reunir. Dou graças, Senhor, para cada pessoa presente. Orando também, Senhor, porque algumas pessoas são ausentes hoje à noite, viajando a outros cantos, mas agradecemos que podemos estar aqui, refletindo a Tua Palavra. É hora, Senhor, que Teu Espírito Santo use a Tua Palavra hoje à noite em nossas vidas. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Estamos vendo a santificação dos santos e a primazia do Salvador. Em Colossenses capítulo 1. A pergunta: quem é Jesus Cristo? Existem muitos falsos Jesus Cristos, muitos falsos Cristos, pessoas que confusam suas mentes. Quem é Jesus? Alguns colocam ele essa ideia, ou outra ideia. Podemos dizer o verdadeiro Jesus. Por favor, levante-se. Colossenses capítulo 1 vai apresentar Jesus Cristo. O tema de Colossenses, estamos olhando a santificação dos santos e a primazia do Salvador. Nos primeiros versículos de Colossenses, nós estamos vendo os santos e também o Salvador. Nosso último estudo foram apresentados os santos e o processo de santificação. Deus separou para si mesmo pessoas do reino da luz, da reino das trevas para o reino da luz, para tornar aquela pessoa santo. Uma coisa instantânea. No momento que acontece, vimos que a verdadeira santificação não focaliza mais no fruto, e sim quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Primeira parte dessa, eu vou focar em ouvir a palavra, conhecer Jesus, depois internalizar aquela palavra na minha vida, colocando em prática, para depois ter fruto, para buscar de novo isso. Será que estamos focando no Jesus bíblico? Vamos ver a pessoa. Em versículo 13, nós lemos que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, do Filho do seu amor. Quem são os santos? Os santos são as pessoas que foram transportadas do reino das trevas, separadas do reino das trevas, para ser colocados no reino de luz, no reino de Cristo. Um santo é uma pessoa separada do mundo para Deus. E já que Deus tirou as pessoas do mundo, Ele também colocou o seu Espírito Santo dentro daquela pessoa, uma nova natureza e mudança na vida. Imagine comigo um caminhão de refrigerante, que está no sol. Refrigerante no sol, as garrafas de refrigerante expostas ao sol. Quando eu trabalhei no supermercado, a gente tinha épocas do ano que a gente tinha um carro no sol, e nem as refrigerantes sem açúcar ia aguentar, porque a quentura era tão quente que ia modificar o químico das coisas que substituem açúcar na hora coisa. Você já conhece carro fechado no sol, E, pois bem, um fogão assim torna assim, refrigerante quente, quente, quente. Não é digno da palavra refrigerante. Era quente isso, na quentura do sol. Mas alguém ia comprar mesmo assim. Comprar aquele refrigerante e colocar numa geladeira. Era quase quente para tocar a garrafa. Essa era nos dias que eu trabalhei, era garrafa de vidros ainda. Pegava e colocava na freezer, colocava na geladeira. Quando foi colocada, a garrafa era quente. O líquido dentro, quente. Mas foi transportado do sol para a geladeira. Foi um transporte instantâneo. Aquele momento saiu desse canto e foi para outro canto. Mas o conteúdo dentro levou tempo para ser mudada. Aos poucos ela foi mudando.
ela esfriar dependendo se estava perto da porta ou estava dentro daquela coisa mais fria dentro da geladeira, é? Essa é a ideia de santificação, uma mudança do reino das trevas para o reino da luz, uma mudança do carro de fogo para a geladeira. Nosso último estudo, nós examinamos esse processo de santificação. A pessoa vai ouvir a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus. Essa âncora está dentro dessa. Pela fé, eu vou colocar as raízes para internalizar tal verdade na minha vida, colocando em prática, que vai produzir um fruto, e o fruto inclui um desejo de conhecer mais sobre Deus. O que eu quero destacar aqui é o conhecer mais Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus? Se estamos focando no Jesus errado, então esse processo está com dificuldades. Temos que verificar que estou focalizando em mesmo Deus, o Deus da Bíblia. Jesus. Estou nesse processo que vimos aqui. Conhecer a vontade a Deus, fazer a vontade de Deus, experimentar o fruto que inclui um desejo para conhecer mais a Deus. Como? Como que isso acontece? Versículo 11 diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim como a garrafa de refrigerante é tirada de um lugar quente e transportada ou separada do carro quentíssimo para uma geladeira, assim também em Cristo eu sou liberado do império das trevas, transportado ou separado para o reino de luz, o reino do Filho do seu amor. Como já falei, no momento que isso acontece, as diferenças imediatas são visíveis só exteriormente, mas interiormente não está tão ligada, é? Em tempo, naturalmente, terá mudanças. O refrigerante dentro daquela garrafa, ela esfria por força só? Não. Ela fica mais fria por causa de aproximação, uma outra coisa. E assim também, né? Eu não vou me tornar mais santo por esforços pessoais. E sim, eu me tornei mais santo por aproximar mais e mais a Jesus Cristo. E a velocidade do crescimento, a maneira que a pessoa vai crescendo, depende tanto em a sua proximidade a Jesus Cristo. Seu foco em Jesus Cristo. E quando estou focando nele, olhando para ele, querendo saber mais sobre ele, internalizando o que eu aprendo dele, crescimento é natural. Natural. Você não fica, uma garrafa não fica mais fria por focar no termômetro. Não por focar no termômetro, mas por ficar dentro daquele ambiente diferente. E eu fui transportado do mundo para um ambiente celestial. Então, esse novo ambiente com essa. Então, com o tema santificação dos santos e a primazia do Salvador, os primeiros 12 versículos apresentam os santos. Agora, quem é Jesus? Quem é Jesus? Estamos vendo que Jesus é o Salvador preeminente. Quem é Jesus? Ele é o libertador. Ele é o libertador. Ele me libertou do reino das trevas. Ele nos libertou, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Jesus ganhou a vitória. Meus pecados me condenam. O salário do pecado é a morte. Jesus pagou a dívida em meu lugar, ele morreu em meu lugar. Satanás foi derrotado. Eu era escravo, servindo o diabo. Mas através da vitória de Jesus na cruz, eu sou libertado. Liberto. Ele me libertou do império das trevas e ele me transportou para o reino de Jesus. Então, ele não é somente o libertador, mas ele é o transportador.
Ele não me livrou, não tirou aquela garrafa do caminhão e colocou na calçada, ainda no sol. Ele me levou até o outro canto. Ele me transportou para o reino de luz. Ele não somente me livrou de uma situação, mas também me transportou para uma nova realidade, uma nova situação. Ele não me salvou para depois me abandonar. Ele me salvou para ter uma mudança na minha vida. Que eu tenho uma nova pátria, um novo rei. Eu posso ter mudanças por causa dessa transferência de um canto para o outro. Quem é Jesus? Ele é o libertador, transportador. Ele também é o redentor. O redentor. Versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus pagou o preço. Como que ele fez essa mudança? Ele pagou um preço. Redentor, redimissão. Por ser libertou, transportou. Está focando em que Jesus fez. Ele me libertou, ele me transportou, ele me redimiu, ele me perdoou. Coisas que Jesus fez para a pessoa que confia nele como seu Salvador. Mas quem ele é? Estamos olhando não somente o que ele fez, mas quem ele é. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Versículo 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele fala assim, imagem do Deus invisível, é? Uma coisa que eu posso ver de uma coisa invisível. Jesus é a parte visível do Deus invisível. Em qualquer tempo que Deus apareceu para alguém no Velho Testamento, quando Deus falou com Adão, quando Deus falou com Caim, quando Deus falou com Abraão, quem falou? Foi Jesus. Porque Jesus é a parte visível. Se tal pessoa viu alguma coisa, o que foi visto foi Jesus. Porque Jesus não tinha seu início somente com Maria. Ele já existia antes. E ele é a parte visível do Deus invisível. Ele é o eterno Deus. Ele também, além de ser Deus, ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. A palavra primogênito leva a ideia de ser primeiro. Mas a ideia de primeiro nem é sempre primeiro cronologicamente falando. Porque muitas vezes quando você fala sobre primogênito, você pensa que o primeiro filho que nasceu, e depois o segundo, terceiro, coisa dessa. Mas essa não é uma primogênito no sentido de em ordem cronológica, porque Jesus nunca nasceu. Jesus é eterno. Então é uma primeiro em posição. Ele é o príncipe da criação. Ele é o mais nobre de criação, é? Ele é o rei do universo. Nós lemos em Salmos 89 sobre Davi. Davi foi o 7º filho de Jessé. 7º filho, mas Deus falou sobre ele, dizendo, far-lo-ei, por isso, o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Primogênito, Davi, 7º filho, porque ele foi em primeiro lugar, não cronologicamente falando, mas em posição. Então, para dizer Jesus foi a primeira coisa criada? Não, ele não foi criada. Ele é o príncipe da criação, ele é o rei da criação. Ele não foi criado porque ele criou todas as coisas. Em versículo 16, estamos vendo que Jesus criou tudo. Ele não pode criar si mesmo. Ele já existia. Então, na língua original, podemos dizer, ele é o primeiro pai ou o primeiro criador. Cultura judaica ia pensar primogênito no sentido de príncipe ou rei. Então, as ideias de uma posição. Jesus está em primeiro lugar. Mas também ele é o Criador. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus
e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que principados, que potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus criou tudo, tudo. Tanto as coisas materiais, como as coisas não materiais. Tudo que está no céu, essa seria nuvens, planetas, estrelas, também anjos que estão nos céus. Tudo que está na terra, tudo que eu posso ver aqui na terra, também foi criado por Deus. Coisas visíveis que eu posso ver, e as coisas invisíveis, quer dizer o espiritual, o não material, também Deus criou. Ele fala sobre tronos e soberanias, quer dizer as autoridades importantes aqui na terra, as autoridades Deus colocou, e também principados e potestades seria os poderes fora da terra, os anjos, coisas dessas, as coisas nos céus. Então ele criou as coisas de importantes na terra, importantes no céu. Tudo foi criado por meio dele, quer dizer, ele foi a agente que criou, ele é a pessoa que criou, e tudo foi criado para ele. Ele é a razão da criação. A criação foi feita para honrar Jesus, para dar glória ao Senhor. Ele é o Criador. Ele também é o sustentador. Que o versículo diz, em versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus deu início e ele também está dando a continuação. A continuação. Sendo o início, ele não iniciou para abandonar. Ele criou e dá a continuação. Sendo o início, ele merece toda a honra, adoração. Os cientistas olham nesses átomos, e veem essas coisas voando ao redor e dizem, eu não sei porque eles não vão embora. Eu não sei, não tem explicação. Em Jesus, tudo subsiste. Jesus está segurando o mundo. Se Jesus solta o mundo não ia se manter. Mas Jesus criou e está mantendo a ordem. Dizendo que nele tudo subsiste. Ele é guiando, ele está deixando tudo ficar dentro do controle, não deixando um planeta voar para outro canto, não deixando o Sol, nosso sistema solar voar para outro canto, não, em ordem. Ele está mantendo tudo. Quem é Jesus? Ele também é a cabeça do corpo da igreja. A cabeça do corpo da igreja. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Não que ele somente criou as pessoas dentro da igreja, criou as pessoas que fazem parte da igreja, ele tirou as pessoas que estavam no reino das trevas e colocou dentro da igreja, no reino da luz. Ele está dando vida eterna para essas pessoas. Ele também é a pessoa que governa a igreja. Ele governa o organismo da igreja. Ele guia a igreja, ele santifica a igreja. É ele que santifica as pessoas, é ele que muda os corações, é ele que salva. Ele também é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Nessa frase estamos entendendo que Jesus, seu princípio, ele antes de tempo, ele conquistou a morte. Ninguém conquistou a morte antes de Jesus. Jesus venceu a morte. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, é a primeira pessoa que morreu e ganhou um novo corpo que um dia nós vamos ter lá no céu. Ele foi o primeiro primogênito, ele foi a primeira pessoa para ter essa nova vida no sentido físico, Ele conquistou a morte. É rei daqueles que, em fé, conquistam a morte, ganhando a vida eterna. Ele é a única pessoa que pode oferecer a vida eterna. E também, Jesus é a primazia.
A primazia está chegando. Esse versículo 18, ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter ele a primazia. Estamos olhando todas as coisas, o que Jesus fez, quem Jesus é, olhando, ele é primazia. Primazia. O que é primazia? Primazia é primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, 13º lugar. Está em todos os lugares, é? Eu penso dessa forma. Imagine esse rapaz aqui, dizendo que essa garota ao seu lado está em primeiro lugar. Ele diz para ela está em primeiro lugar na minha vida. Ela eu dou toda domingo à noite, toda segunda noite e toda sexta noite. Com certeza é a pessoa que amo mais do que qualquer outro. É essa pessoa aqui. Mas tem essa aqui, está em segundo lugar. Segundo lugar, na minha vida, ela ganha terça noite e quarta noite. E aquela bonitona aí, ela que ganha terceiro lugar, para ela ganha toda quinta. Quem desejaria ser namorada desse rapazinho? Acho que nem o primeiro. Jesus não quer ser o primeiro, tendo o segundo lugar, terceiro lugar e quarto lugar. Ele quer a primazia. Ele quer ter todas as situações, é? Jesus não quer ser um Deus entre muitos deuses. Ele deseja ter a primazia em nossas vidas. Primazia em nossas vidas. A primazia. Eu penso dessa forma. A pessoa pode dizer, eu ganho o meu salário. Eu vou dar para Deus primeiro. Tudo bem. Estou dando para Deus primeiro, estou dando ofertas, primeira parte. E o resto da semana eu gasto do jeito que eu quero. Nem importa como Deus quer. Estou dando a Deus em primeiro lugar? Talvez sim. Primazia? Não. Eu devo dar a Deus em primeiro lugar e também, Senhor, me ajude a saber como eu posso honrar seu nome em compras na feira. Como que eu posso honrar seu nome em pagar o aluguel? Como eu posso honrar seu nome em todas as coisas até o último centavo? Eu posso levantar de manhã e dizer, Deus tem em primeiro lugar na minha vida. Nos primeiros momentos do dia, eu estou lendo a minha Bíblia. Eu estou sempre dando prioridade a Deus, dedicando a hora de voto para o Senhor. Depois disso, o resto do dia eu esqueço Deus. Está em primeiro lugar? Possível, mas primazia não. Eu tenho que dar Deus em primeiro lugar e durante o dia, servindo Ele. Durante o dia, toda hora pertence ao Senhor. Não somente os melhores horas, as primeiras horas, mas toda hora. Primazia. Será que Deus tem a primazia na minha vida financeira, agenda, vida social, no meu trabalho, vida total? Ele precisa ter a primazia. A primazia. Quem é Jesus? Ele é a plenitude divina. Versículo 19. Porque Deus achou por bem que nele redisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Jesus é tudo. Ele é primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Ele é alfa e ômega, o início e o fim. Ele é a plenitude divina. Que ele é a plenitude de Jesus. Não existe mais Deus do que Jesus. Ele não é 80% Deus e o Pai o resto. Não, ele é totalmente Deus. Então, pensando, o que Jesus fez? Jesus me libertou. Jesus me transportou. Jesus me redimiu. Jesus me perdoou. E quem é Jesus? Ele é Deus. A imagem visível do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. É o início. Ele é o Criador. Ele também é sustentando, dando continuação à criação. Ele é a cabeça do corpo da igreja. O princípio e primogênito de entre os mortos, e ele é a primazia. Quem é Jesus? Ele é tudo. Tudo.
no dia final, ai daquelas pessoas que não reconhecem isso. As pessoas que não estão no lado de Jesus. Quem ia querer ser inimigo dessa pessoa aqui? Todos nós nascemos inimigos dessa pessoa aqui. No dia final, o Supremo Jesus que vai julgar. Vai julgar quem nasceu e quem não nasceu nele. E como que ele faz isso? Ele também tem um ministério de reconciliação. Versículos 20 a 22 diz que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra e sobre os céus. Quem é que tira pessoa do império das trevas e transporta para o reino de luz? É Jesus. A pessoa que faz isso é Jesus. Qual Jesus? Já vimos as características de qual Jesus. Como é que ele transporta? Ele transporta através do ministério da reconciliação, em que ele é capaz de reconciliar inimigos de Deus e fazer aquela pessoa inimigo de Deus tornar-se amigo de Deus. Como? Através do seu sangue derramado na cruz. Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra, que é sobre os céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Por que alguém de tão alta importância, Criador do mundo, sustentor do mundo, primazia em tudo, por que ele ia querer importar com um ser humano criado aqui na terra? Por que ele ia amar tanto isso? Eu não sei. Não tem lógica. Para ele amar um pecador como eu, não tem lógica. Mas ele decidiu amar. Eu já fabriquei algumas coisas na minha vida. Algumas coisas prestam, outras que não, é? As coisas que eu fabrico que não prestam, eu nunca ia pensar em sacrificar meu filho para seu sangue fazer aquela remenda daquela coisa que não prestava. Mas Jesus fez. Uma coisa criada que ele pode ser jogado no inferno e criar outra, mas com tanto amor que ele disse, eu vou morrer para salvar. Esse amor que eu não entendo. Ele derramou seu sangue na cruz e fez possível uma reconciliação. Uma reconciliação dos inimigos de Deus com o próprio Deus. Por que ele fez? A gente não pode entender o porquê que ele me amou tanto, mas por que ele fez isso? Jesus fez isso porque ele deseja também santificar essas pessoas. Ele deseja santificar, ele tem um ministério de santificação. Ele não quer apresentar ao Pai refrigerantes quentes no sol. Ele quer apresentar ao Pai os frios. Ele quer transformar a coisa por dentro, para ter uma coisa digna de nome refrigerante, para ter um nome digno de ser crente em Cristo Jesus. A razão que ele fez isso é porque ele deseja apresentar perante o seu Pai pessoas santificadas. Ele tem um ministério de santificação. Ele não fez tudo isso só para me tirar das trevas e me dar um lugar no céu. Não é propósito de Deus apenas dar um escape do inferno. O propósito de Deus é salvar o pecador e fazer tal pessoa santo, separar das trevas do mundo e santificar, mudar, modificar não somente a sua posição, mas também a sua pessoa, o seu coração. Ele quer apresentar pessoas mornas? Não. Ele quer apresentar pessoas, no sentido aqui, frias, prontas. Nesse sentido, digna de nome refrigerante, digna de nome crente. Ele quer a pessoa santificada. Versículo 22.
se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado, e toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Este ministério de reconciliação e santificação não depende em eu e você. Sim, depende em Jesus. Ele é tudo. Ele que criou, Ele que santifica, Ele que me tirou, Ele que faz tudo. Basta pela fé aproximar a Ele. Basta pela fé ver quem Ele é na sua palavra e pega essa pessoa que estou vendo e internalizar tal coisa dentro da minha vida, colocando em prática e vai ter fruto, que vai, junto com esse fruto, querer conhecer mais, para internalizar mais, para obedecer mais, para ter mais fruto, para querer conhecer mais. Aproximar Ele. Mas Ele não obriga a pessoa a fazer. Se a pessoa dizer, eu quero ficar no fogão, pode ficar. Pode ficar, Ele não obriga. Se Ele coloca você no outro canto e você não quer aproximar, Ele não obriga. Nós precisamos desejar, precisamos dizer sim, Senhor, é isso. Precisamos, se a pessoa nunca confia em Jesus Cristo como seu Salvador, está ainda no destino eterno longe de Deus. Precisando o quê? Confiar nele como seu Salvador. Entender que nessa situação estou perdido. Eu preciso confiar nele. Para Ele me tirar das trevas. Para Ele me colocar na luz. Para que eu possa ter a vida eterna. Para que eu possa ter vida além, mais perto de Deus. Mas Jesus não quer somente fazer isso. Ele quer também me transformar. Então eu também preciso dizer, graças a Deus Ele me salvou. Agora eu quero focar nele. Eu quero focar em qual Jesus? Jesus que é tudo, tudo, tudo. Aproximar Ele. Aproveitar o que Ele oferece. Jesus permite você sofrer a vergonha de ficar morna. Mas Ele quer transformar a sua vida. Não busque a salvação em Cristo e a santificação em outra coisa. Tanto a salvação e a santificação está em Jesus Cristo. Ele diz, permanecer na fé, alicerçado e firme, não deixando afastar da esperança do Evangelho. Versículo, Jesus diz, permanece nisso, para a sua santificação também. Jesus é o Rei dos Reis, mas Ele reina na vida daquele que permita que Ele reinasse. E terminando, quem é Jesus? Já vimos quem Ele é, mas quem Ele é para você? Quem é Jesus para você? A Bíblia declara que Jesus é, e já vimos essa lista, Ele é. Mas a pergunta que eu estou perguntando é quem Ele é para você? Como é que está seu relacionamento com Jesus? Você pode saber, eu sei que Ele é criador deste mundo, mas será que Ele realmente é criador no sentido que eu sou criatura que dá contas a Criador um dia? Eu estou percebendo que eu sou uma criatura que precisa dar conta a Criador que me criou? Ou será que nem penso nessa forma? Quem Ele é para mim? A pessoa diz, eu sei intelectualmente que com Deus nada é impossível, mas eu não consigo vencer este pecado. Para aí. Se você não consegue vencer este pecado, você está crendo no Deus dos impossíveis? Se Ele é um Deus dos impossíveis e Ele quer agir dentro de você, Ele vai lhe dar vitória. Pela fé, é Ele que vai fazer. Quem é Jesus para você? Ele é o Deus dos impossíveis? Se Ele é Deus dos impossíveis, você não pode dizer, eu não posso vencer o pecado. Eu não posso viver a vida cristã. Podemos, porque Ele é quem Ele é para você. É esse Jesus.
Pessoas dizem que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é dono de tudo. Mas Ele reina na minha vida? Está realmente liderando a minha vida? Reinando? Tem pessoas que pensam que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem que obedecer o que eu peço em oração com fé. Para aí. Deus não precisa fazer o que eu acho que deve fazer porque eu penso que tenho fé. Ele é o Rei dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu tenho que me humilhar perante Ele. Se Ele deseja fazer ou não, é com Ele. Ele já falou o que vai fazer, não vai fazer, eu tenho que confiar. Eu não posso mandar em Deus. Pessoas dizem que Jesus é tudo na sua vida, mas estão servindo ídolos de popularidade, gostos pessoais, músicas, filmes, dinheiro, moda. Jesus não tem a primazia na sua vida. Talvez tenha um lugar prominente, mas não a primazia. Primeiro lugar, mas não segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Pessoas dizem que só Jesus que salva, mas está confiando nas suas obras para ser salvo, ou confiando na sua religião. Quem é Jesus para você? O que eu preciso fazer para internalizar aquela verdade? Jesus é o Salvador, Jesus é o Criador, Jesus é a primazia. Internalizar aquela coisa na minha vida e deixar de confiar em mim, confiar em obras, confiar em religião, confiar em esforços humanos para salvação ou santificação. O que eu preciso fazer para ser meu sustentador, cabeça, primazia, meu tudo? Vamos baixar nossas cabeças, fecha os nossos olhos e vamos olhar dentro dos nossos próprios corações. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Pergunte a si mesmo. Será que alguém ia dizer, eu não sei se Ele é meu Salvador ou não. Eu sei que só Jesus salva, mas não sei se Ele é meu Salvador. Eu quero saber. Ore para mim que eu possa saber que Ele é meu Salvador. Tem alguém nessa situação? Você dizer com a mão levantada, ore para mim, porque eu não tenho certeza da salvação. Pode levantar a mão e baixar. Tem alguém? Creio que a maioria aqui ia dizer, já sei que sou salvo. Mas Jesus não tem a primazia na minha vida. Eu quero que Deus seja a primazia na minha vida. Eu estou precisando mudar alguma coisa na minha vida. E eu estou agora no meu coração identificando alguma coisa que eu preciso mudar. Ore para mim que eu posso. Pode baixar as mãos. Pode baixar. Só levantar e baixar. Deus está agindo no nosso meio. Estou vendo. Pode baixar. Deus não tem a primazia. Eu estou precisando dessa. Tem outras pessoas? Outras pessoas. Deus está agindo no seu coração. Porque Ele não tem primazia. Senhor Deus, dou graças, Senhor, pela Tua palavra que apresenta o verdadeiro Jesus. Ó Deus, Satanás deseja falsificar o Cristo. Temos muitos falsos cristos em nosso meio e em nossas mentes. Ajuda, Senhor, a identificar Jesus, quem Ele é. E sim, Senhor, que tal posição seja a verdade em nossas vidas. Várias pessoas, Senhor, hoje à noite disseram, Ele não tem primazia. E ora, Senhor, que nós podemos, todos nós, primeiro pedir perdão, porque temos colocado outras coisas em frente de Ti, Senhor. Estamos culpados, Senhor, de idolatria. Nos perdoe, Senhor. Várias vezes nós temos agido de forma não realizando, não deixando Jesus agir como Ele realmente é. Nos perdoe, Senhor. Ajude o Senhor a crescer, entendendo que santificação é um processo. Diariamente nós estamos aprendendo coisas que precisam ser mudadas. Ajude o Senhor diariamente a internalizar a Tua palavra e deixar Cristo ficar mais e mais no trono de nossas vidas. Para que Teu nome seja louvado. Amém.